Olá, gente. Essa é a segunda aula do curso de Introdução à Neuroanatomia. Meu nome é Débora Lopes, eu sou monitora do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, do ICBS, lá da UFAL, e essa segunda aula vai ser voltada à anatomia do tronco encefálico. Primeiramente, a gente vai começar com a macroscopia, que é a parte mais importante, mais anatômica aqui para a gente, mais importante para esse curso introdutório. Mas lá na frente eu vou falar um pouco da microscopia, porque ela é tão importante quanto. Porque a macroscopia é só um reflexo do que funcionalmente está acontecendo lá na microscopia. Tudo bem? Iniciando aqui a visão do crânio em um corte sagital, corte direito e esquerdo, né? Nós podemos ver aqui algumas coisas que a gente já viu na aula do Everton, que seria aqui o telencéfalo, o diencéfalo, o cerebelo, a calota craniana e aqui a medula espinhal. No que a gente vai estudar aqui vai ser o tronco encefálico, que é essa parte aqui entre o diencéfalo e a medula espinhal. Então, a partir de agora a gente começa a falar dos limites que esse tronco encefálico tem. O limite caudal, limite inferior ou caudal, é a medula. O limite superior ou cranial seria o diencéfalo. O limite anterior, o osso esfenoide. O limite posterior, o cerebelo. Tudo bem? E como existe uma continuação assim, não muito delimitada pelo que o corte que a gente está vendo aqui, qual seria literalmente a delimitação entre medula e tronco encefálico? Seria o forame magno, aquele que já foi falado pelo Everton, né, que está no osso occipital. Esse forame pelo qual passa o sistema nervoso central, né, a continuação dele, é a transição entre tronco e medula espinhal. O tronco encefálico ele é dividido em três partes. A primeira parte, a parte mais caudal, a parte mais próxima à medula, que inclusive é chamada de continuação da medula, a medula alongada é o bulbo. Recebe o nome de bulbo e tem uma morfologia muito semelhante à medula espinhal. Mais cranialmente, numa visão subindo, né? Subindo cranialmente, nós temos a ponte. A ponte é a parte mais gordinha aqui do tronco encefálico e ele está entre as duas outras partes. Na primeira que eu falei, o bulbo, e a última, que seria o mesencéfalo. Iniciando aqui o estudo segmentado do tronco encefálico, das partes que o tronco encefálico se divide, eu iniciarei falando sobre o bulbo, que é a parte mais caudal do tronco encefálico. Mas antes de entrar no bulbo propriamente dito, essa imagem mostra pra gente que existem várias estruturas que saem do tronco encefálico. Vocês estão vendo aqui várias estruturas. E o que são isso? São nervos. Dos 12 pares de nervos cranianos, que serão muito mais bem explanados na próxima aula, que se refere aos nervos cranianos, 10 deles saem do tronco encefálico. Então, ao longo da aula daqui, eu vou falar muito sobre os nervos cranianos. Por quê? Porque eles fazem uma relação, assim, muito grande com o tronco encefálico. Então, os dois únicos nervos que não saem do tronco encefálico são os dois primeiros, o olfatório e o óptico. Os outros 10, todos eles saem do tronco encefálico. Então, eu vou repetir um bocadinho para vocês já se aquecerem para a próxima aula de nervos cranianos. Iniciando aqui o estudo do bulbo, como já foi falado, ele é muito parecido, tem uma morfologia muito semelhante à da medula espinhal, que o Everton falou na aula passada. E aqui, nessa visão, pensando no limite entre ela, a medula espinhal e o bulbo, a gente não consegue ter essa visão aqui, quando a peça está fora do crânio, do forame magno, que eu falei que era o limite. Então, qual seria o limite que eu poderia ver a partir daqui? Seria o limite de saída do primeiro par de nervo cervical, o nervo C1. A partir de que eu vejo as fibras desse par saindo, vocês estão vendo aqui? Está cortado, mas existem as fibras aqui saindo, eu posso dizer que é medula. A partir daí, para baixo, eu tenho medula, porque os nervos cervicais, eles saem da medula e não do tronco encefálico. Tudo bem? Então, a partir de então, acima eu tenho bulbo, abaixo eu tenho medula espinhal. E como tem uma morfologia muito semelhante à medula, lembra da fissura
mediana anterior lá da medula. Então, nós temos uma fissura mediana aqui anterior do bulbo, que seria esse sulco aqui, literalmente do plano mediano. Lateral a esse sulco, essa fissura, nós temos um sulco lateral anterior, que seria esses daqui, ok? Sulco lateral anterior, por quê? Porque está um pouco mais lateral e na visão anterior. Lembrando que essa imagem é de visão anterior. E a partir desse sulco, a gente já pode perceber que existe algumas fibras que vão formar um nervo craniano aqui saindo. E já que estamos falando de nervos cranianos e por onde eles saem, esses nervos cranianos eles saem em ordem numérica. Ou seja, lá de cima, da primeira parte do mesencéfalo, nós temos os nervos cranianos saindo, os pares de nervos cranianos com números menores. Ou seja, já que eu excetuei tanto o primeiro quanto o segundo, a partir do terceiro sai lá do mesencéfalo. E lá embaixo, no bulbo, a última parte, nós temos os pares de nervos cranianos com números maiores. Então, existe essa correspondência crescente ou decrescente de surgimento dos nervos cranianos a partir do tronco encefálico. Como eu estou iniciando aqui pelo bulbo, que é a parte mais caudal, eu vou começar falando dos nervos que têm maiores números, certo? E o primeiro deles que eu estou falando é o que tem maior número, que é o 12º nervo de par craniano, nosso último par de nervo craniano, que é o nervo hipoglosso. E ele sai desse sulco lateral anterior. Um outro sulco que a gente consegue encontrar aqui no bulbo é esse sulco aqui. Vocês estão vendo mais ou menos onde ele está? Aqui. A gente não consegue ver ele assim perfeitamente, por quê? O próprio nome do sulco nos explica isso. É o sulco lateral posterior. É um sulco que ele está posterior, teoricamente, né? Mas a gente consegue ver ele assim, bem, mais ou menos, na visão anterior. Então, é o sulco lateral, ele está lateral, mas ele está mais posterior que esse outro sulco aqui, que foi o sulco lateral anterior. Certo? Então, são esses sulcos que a gente consegue enxergar. Mas vocês percebam que desse sulco que eu acabei de falar, também saem estruturas nervosas, que eu já falei para vocês, que seriam, então, os nervos cranianos. E aqui, novamente, se aplica aquela regra da decrescência, né? Aqui, no caso, decrescência porque eu estou subindo, né? Qual foi o par que eu falei aqui? O 12º. Então, qual é o par que vai sair aqui, mais embaixo? O outro maior, o 11º, que é o nervo acessório. Atente que esse nervo acessório ele vai ter raízes, inclusive aqui na medula. Vocês estão vendo? Então, ele vai ter raízes tanto bulbares quanto medulares, formando o 11º nervo, o nervo acessório. Após, acima, mais cranialmente a esse nervo, sai um outro nervo, o nervo vago, 10º par de nervo craniano. E mais acima ele, o 9º, o nervo glossofaríngeo, ok? Todos eles saindo do sulco lateral posterior. E ainda assim, em ordem aqui decrescente, né? O primeiro que sai é o hipoglosso, depois o acessório, depois o vago e depois o glossofaríngeo. Então, 12, 11, 10, 9, ok? Entre esses sulcos que eu falei para vocês, entre a fissura mediana, entre o sulco lateral anterior e entre o sulco lateral posterior, nós temos algumas massas de tecido nervoso, vocês percebem? E essa primeira massa aqui que eu vejo entre a fissura mediana e o sulco lateral anterior são as pirâmides, que existem duas, né? Uma do lado do outro, são as pirâmides. E o que são as pirâmides? As pirâmides são uma parte muito importante. As pirâmides, elas marcam onde está passando o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal é um trato muito importante relacionado à motricidade do nosso corpo. Esse trato córtico-espinhal, ele, como o Everton explicou sobre a nomenclatura dos tratos, né? Ele inicia lá no córtex e vai até a espinha, tá? A medula espinhal. Então, ele vai levando a informação, a eferência do movimento, ok? E é um dos tratos mais importantes relacionados ao nosso movimento, que constitui, inclusive, o sistema piramidal, que a gente chamava de piramidal antigamente, né? Por causa exatamente dessa marca anatômica que seriam as pirâmides. Atente que aqui embaixo eu não consigo ver muito bem essa fissura.
Por quê? Porque existe a decursação das pirâmides. O que seria a decursação? Seria o cruzamento de um lado para o outro dessas pirâmides, ok? Então, marcaria onde o trato córtico-espinhal tem esse cruzamento, ok? Então, se existe esse cruzamento, existe aquilo que a gente geralmente ouve muito, né? A questão de um lado do cérebro controlar a parte oposta do corpo, certo? Por quê? Porque as fibras desses tratos, os axônios que vêm desses tratos, eles decursam, eles mudam de direção de um lado para o outro. Então, vamos dizer aqui que tem um trato, vou até desenhar para vocês. Um trato vindo do córtex, assim, aqui em cima, que vem. Quando ele chega aqui, ele vai para o outro lado. Ou seja, ele vai mandar informação para este lado do corpo. Tudo bem? Assim como o contrário também é verdade. Ele vem desse lado e quando ele vai mandar para o outro lado do corpo. É por isso que, por exemplo, se existe uma lesão, alguma coisa que afete o trato aqui, percebam que o lado afetado do corpo será qual? O contrário. Se, por exemplo, a pirâmide sofreu um infarto, o trato córtico-espinhal sofreu um infarto, ele não está mais funcionando da maneira correta. A parte do corpo que será afetada será a parte contralateral, o de mídia do corpo contralateral. Assim como se eu lesar aqui embaixo, a parte do corpo será a mesma, porque eu já lesei o trato onde ele já tinha decursado, ele já tinha mudado de fibra. Então, a partir daqui, eu tenho a afecção da mesma parte do corpo que foi lesada. Apagando aqui pra gente continuar, tá? Certo. Além das pirâmides, nós temos uma outra massa aqui, que seria a oliva. A oliva, ela marca o núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior é uma massa de substância cinzenta. E se é de substância cinzenta? É de corpo de neurônio, é ali que ocorre a sinapse. Existe ali sinapses que regulam a nossa aprendizagem motora do núcleo olivar inferior, certo? Então, são marcos muito importantes que estão delimitados entre os sulcos. Passando aqui para a visão posterior, nós conseguimos ver que o bulbo, ele acaba aqui, né? Ele se abre aqui em cima. E aqui embaixo, ele parece muito com a medula, certo? Então, ele vai ter, assim, uma morfologia bem parecida, ainda mais aqui. Percebam que nessa visão, a gente não vê quase nenhum nervo craniano. Vocês estão vendo? O único que a gente vê aqui é a exceção dos nervos cranianos, que sai pela parte posterior, pela parte dorsal do tronco encefálico. Todos os outros, eles saem ventrais. Por isso que na visão assim, posterior, a gente não vê tantas estruturas nervosas saindo. Mas focando aqui, daqui a pouco eu explico sobre isso quando eu chegar na parte certa, né? Mas observando aqui o bulbo, nós podemos ver que, assim como a medula, ele tem um sulco mediano posterior, que é o que está literalmente em plano mediano. Esse é o sulco mediano posterior. E um sulco que eu falei que a gente via na visão anterior, mas que ele é posterior, qual seria aquele? O sulco lateral posterior. Sulco lateral posterior, ok? Tanto esse quanto esse. Inclusive, a oliva estaria aqui, certo? Porque ele está aqui, então a oliva estaria aqui. Mas vocês conseguem ver que existe ainda mais um sulco. E aí, como eu já expliquei, esses dois que estão um pouco mais na extremidade em relação a esse sulco, né? Esse sulco aqui seria, então, o sulco intermédio. E lembra lá na medula que o Everton explicou que existem tratos que passam subindo, inclusive fascículos. Aqui nós temos também esses fascículos, grácil e cuneiforme, ok? Grácil mais medial e o cuneiforme mais lateral.
Então, o fascículo grácil ele está entre o sulco mediano e o sulco intermédio. E o cuneiforme está entre o intermédio e o sulco lateral posterior. Mas, subindo aqui esses fascículos, você percebe que existe uma eminência maior aqui, uma protuberância, um tubérculo. Então, esses são os tubérculos dos núcleos, respectivamente, grácil e cuneiforme. Núcleo, como já foi falado, é um emaranhado de substância cinzenta. Então, é aí que existe a sinapse dos fascículos que vem subindo lá desde a medula e chegam até aqui para fazer a sinapse neuronal. Essa sinapse neuronal vai acontecer aqui e eles vão continuar subindo, porque eles não vão parar aqui no bulbo. Os tratos grácil e cuneiforme, como o Everton já falou, eles trazem informação de trato epicrítico, propriocepção consciente e sensibilidade vibratória, que tem que subir para ser interpretado no córtex, certo? Então, para ser interpretado no córtex, eles, como é uma parte sensitiva, quase toda a parte sensitiva passa no tálamo, então eles vão em direção ao tálamo antes de chegar ao córtex. Então, aqui eles fazem essa sinapse e eles vão subindo até o córtex. Só que nessa parte que eles vão subir, eles formam uma outra estrutura. Uma estrutura de substância branca agora, né? Porque são axônios, que é o leminisco medial. Leminisco medial. Preste atenção, que daqui a pouco eu vou falar de novo sobre ele. Mas esse leminisco medial é formado por axônios que já fizeram parte do trato dos fascículos grácil e cuneiforme, trazendo tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente. Novamente, falando sobre a abertura aqui do bulbo, né? Aqui, nessa parte, a gente não tem mais bulbo. Existe uma abertura aqui do bulbo, por quê? Porque ele vai formar o assoalho do quarto ventrículo, que eu vou falar um pouco mais pra frente, ok? Então, terminamos aqui o bulbo. Deixo essa imagem para dar uma revisada rapidamente e vocês conseguirem ver com a legenda, né, as partes do bulbo. Aquela anterior era a visão anterior e aqui nós temos a visão posterior, novamente toda legendada para vocês darem uma olhada. E iniciaremos agora a visão da ponte. Nós acabamos de falar do bulbo e agora vamos iniciar na ponte. Ah, Débora, mas você não falou dessas estruturas que saem aqui do bulbo. Por quê? Porque elas estão muito mais relacionadas com a ponte. Você vê que ela sai no limite entre ponte e bulbo, né? Inclusive, existe um nome para esse limite. É o sulco, vocês percebem que é um sulco, né? É o sulco bulbo-pontino. Então, o sulco bulbo-pontino faz essa diferenciação entre onde acaba o bulbo e inicia a ponte. E nesse sulco pontino, como vocês veem, existem várias estruturas nervosas. E, novamente, obedecendo aquela regra da decrescência, né? Aqui, o primeiro nervo a sair, o nervo mais baixo, o nervo mais lateral, na verdade, né? Mas também não deixa de ser o mais baixo, mais inferior, seria o nervo vestíbulo coclear, saindo, que é o oitavo nervo. No bulbo, nós íamos até o nono, do 12º até o nono. Agora a gente começa com o oitavo. O oitavo, nervo vestíbulo coclear, saindo do sulco bulbo-pontino. O próximo seria o sétimo, que é o nervo facial. Perceba que o nervo facial ele está aqui demonstrado como duas raízes. Ele é só um nervo, mas o nervo facial ele é predominantemente motor. Por isso que temos uma raiz motora maior e uma raiz sensitiva menor. Ainda assim, sendo somente um nervo, o nervo facial. Subindo um pouco mais medialmente, nós temos o nervo abducente, o sexto par de nervo craniano, que também sai do nervo do sulco bulbo-pontino, perdão. E aqui em cima, nós temos a ponte propriamente dita, ok? A ponte, ela tem esse sulco aqui, bem delimitado, né? Que seria o sulco de uma artéria importantíssima que passa aí. É a artéria basilar. Então, é o sulco da artéria basilar. Sulco basilar, ok? Esse sulco é formado pela pulsação da artéria aí em cima. Ela deita aí em cima e pulsa. Então, forma esse sulco assim, bem delimitado.
que basicamente delimita em duas partes, né? Vamos dizer assim, direita e esquerda, da ponte. E aqui nós vemos uma estrutura vascular saindo aqui do meio da ponte, né? E essa estrutura vascular é o nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano. Novamente, assim como o facial, é demonstrado aqui em duas raízes, uma raiz mais grossa e uma raiz mais fina. E diferente do facial, que seria predominantemente motor, o trigêmeo é predominantemente sensitivo. E por isso a raiz sensitiva é maior do que a raiz motora, mas mesmo assim os dois são somente um nervo. E a partir de onde sai esse nervo trigêmeo, eu posso dividir a ponte e os pedúnculos cerebelares que vão sair dessa ponte. A partir daqui, eu já consigo ver o pedúnculo cerebelar médio. Posteriormente, na próxima imagem, eu vou mostrar para vocês que a parte posterior da ponte, ela basicamente não existe. Ela é formada por esses pedúnculos. Então, mostrando aqui a parte dorsal da ponte, vocês conseguem ver esses pedúnculos cerebelares. Por que são pedúnculos cerebelares? Vocês estão vendo aqui que eles fazem relação direta com o cerebelo, então são pedúnculos cerebelares. O maior pedúnculo seria o pedúnculo médio, que é aquele que a gente vê ainda na visão anterior. Superiormente, nós temos o pedúnculo superior e um pouco mais inferior, nós temos o pedúnculo inferior, ok? Ambos dos dois lados, sendo que é como se fosse uma abertura dessa ponte. Então, a ponte, ela basicamente existe em forma de pedúnculos cerebelares aqui na visão posterior. Tudo bem? Iniciando aqui o estudo do mesencéfalo, já que acabamos a ponte, eu começo mostrando aqui uma imagem, um corte diferente das que eu tenho mostrado no bulbo e na ponte. A gente tinha visto a visão posterior, a visão anterior, que é a ventral e dorsal, né? E aqui a gente vê um corte transversal, no qual eu peguei e cortei, literalmente fatiei o mesencéfalo para ver o que é que está dentro dele. E aqui eu ressalto primeiramente o aqueduto mesencefálico. O aqueduto mesencefálico é uma abertura, um canal, e ele faz parte do sistema ventricular, que eu vou explicar depois, tá? Eu tô falando muito de ventrículo, quarto ventrículo, agora aqueduto mesencefálico, mas eu vou explicar o que seria o sistema ventricular. Calma. E a partir desse aqueduto do mesencéfalo, eu consigo dividir o mesencéfalo em duas partes. Eu passei essa linha imaginária e agora eu vou dividir em duas partes, essa parte aqui, que é o teto do mesencéfalo, é a minha parte dorsal, certo? E aqui a minha parte ventral, eu tenho o pedúnculo do cérebro. Na ponte eu falei dos pedúnculos cerebelares, que fazem relação com o cerebelo, tudo bem? E aqui eu falo dos pedúnculos cerebrais, pedúnculo do cérebro, relacionado ao mesencéfalo. Perceba essa grande abertura aqui que tem no pedúnculo, nessa minha parte ventral, que é a fossa interpeduncular. Interpeduncular por quê? Porque está entre os dois pedúnculos aqui. A partir dessa fossa interpeduncular, apesar da imagem não mostrar, sai um nervo craniano. Um nervo craniano importantíssimo, inclusive, que é o nervo oculomotor. O oculomotor ele é responsável pela motricidade extrínseca de quase todos os músculos do olho, ok? Então, ele sai daqui, da parte ventral. No pedúnculo do cérebro, eu também tenho uma parte importante. Aqui eu tenho a base desse pedúnculo e entre a base e aqui o corpo, né, nós conseguimos ver a substância negra. E por que essa substância negra é importante? No parkinsonismo, existe uma disfunção dessa substância negra. Por quê? Porque a substância negra, fisiologicamente, ela é um compactado de neurônios que tem muita dopamina. Muita dopamina. É o neurotransmissor dopamina e está, assim, cheio de dopamina aí na substância negra. Nesses neurônios que formam a substância negra. Sendo que no parkinsonismo, há uma depleção desses níveis de dopamina nesses neurônios. Então, eu tenho menos dopamina e a dopamina aí teria a função
de agir controlando os movimentos, certo? Por isso que no Parkinson nós temos um problema basicamente de movimento, né? Inicialmente é um problema de movimento. Então, é um problema que a gente tem sintomas clássicos, que é a bradicinesia, o tremor em repouso, a instabilidade postural. E aí, o que é que a substância negra tem relação com esses sintomas? A bradicinesia é um problema que a gente não consegue, a gente tem uma dificuldade maior, uma lentidão maior de iniciar um movimento. Então, se não existe esse controle da dopamina nos movimentos, meu movimento fica dificultoso. Além do mais, quando deveria parar esse movimento, que é quando eu estou em repouso, eu tenho tremor em repouso, porque a dopamina não está controlando bem, entende? Então, o paciente tem aquele tremor em contar moedas, aquele tremor em repouso, que a gente vê mais nas mãos, né? Mas não quer dizer que só afeta as mãos, mas pode afetar as extremidades como um todo. Aqui desse outro lado, eu vou mostrar na outra visão o último nervo de par craniano que sai, né? Eu falei aqui do terceiro, que é o óculo motor, e agora é o quarto, que é o único que sai ventral. Atento à próxima slide. Falando aqui logo do nervo, que é a exceção, é aquele único par de nervo craniano que sai dorsal. O único que sai dorsal é o nervo troclear, o quarto par de nervo craniano. Você percebe que apesar dele sair dorsal, ele está dando a volta para ir ventral, porque todos eles têm que sair na visão ventral. Então, apesar de sair dorsal, ele dá a volta para chegar à visão ventral, ok? Essa visão aqui é meia dorsal, meia lateral, mas a gente consegue ver muito bem o que é que forma o mesencéfalo. Eu já falei do pedúnculo cerebral, que é basicamente o que está na visão ventral, por isso que eu nem vou mostrar uma outra foto ventral, porque não tem nada, assim, do mesencéfalo além disso. E aqui posterior a gente consegue ver essas formações, que ainda estão no mesencéfalo. Essas formações são os colículos inferiores em par e os colículos superiores em par também. Esses colículos, eles representam um emaranhado de substância que está ali. O inferior difere um pouco do superior, por quê? Porque é um emaranhado maciço de substância cinzenta. Inclusive, eu chamo de núcleo. Então, é o núcleo do colículo inferior. Esse núcleo do colículo inferior é onde existe sinapse. E sinapse de quê? Da via auditiva, ok? O nervo coclear chega aí, a parte coclear do nervo vestíbulo coclear, na verdade, né? Ele chega aí, faz sinapse nesse núcleo do colículo inferior, e aí ele vai subir pelo braço do colículo inferior, vocês estão vendo? E vai até o corpo geniculado medial. Atento para que os dois corpos geniculados, tanto o medial quanto o lateral, eles não fazem parte do mesencéfalo, ok? Eles fazem parte do diencéfalo, que já está mais em cima. Mas, como eles fazem relação direta com o colículo aqui inferior, eu tô falando, né? Que ele vai para o corpo geniculado medial. Inferior vai para o medial por quê? Porque se ele está mais embaixo, ele precisa de uma coisa mais próxima, por isso é medial. E o superior vai para o lateral porque ele pode, como ele está mais em cima, ele pode ir mais lateral, entendeu? Só para dar uma lembrada assim, que o inferior vai para o corpo geniculado medial e o superior vai para o corpo geniculado lateral. Então, o inferior ele traz a via auditiva, certo? Vai para o corpo geniculado medial e subindo ele vai em forma de um leminisco. O leminisco que eu citei até agora foi o leminisco medial dos tratos gástrico e cuneiforme. Agora nós temos os leminiscos, o leminisco lateral, que é o leminisco da via auditiva, certo? Assim como o gástrico cuneiforme, para onde o destino desses leminiscos são o tálamo, antes de chegar no córtex para aí a informação ela ser conscientizada, ok? Então, colículo inferior relacionado à via auditiva. Os colículos superiores, eles diferem, como eu falei, do inferior, por quê? Porque não existe essa massa compacta de substância cinzenta. Aí, diverge substância cinzenta e substância negra. E substância branca, perdão. Então, substância cinzenta e substância branca estão juntos aqui nesse colículo, não formando um núcleo. Então, aqui eu não digo que existe um colículo um núcleo do colículo superior, ok? Mas mesmo assim, esse colículo e a substância cinzenta, que aí tá, ela traz a informação visual. Então,
o trato, inclusive aqui em cima, deixa eu iniciar aqui, né? O colículo superior, ele faz relação, vai através do braço do colículo superior, vai lá para o corpo geniculado lateral, como eu falei, e ele vai formar o trato óptico. O trato óptico que vai lá levar a informação ao tálamo também. Como é via sensitiva, vai até o tálamo para antes de ir para o córtex ser interpretado, certo? Então, colículo inferior relacionado com a via auditiva, que vai formar o leminisco lateral. O colículo superior relacionado com a via visual, que vai, no final, formar o trato óptico. Todos eles para ir para o tálamo, ok? E aqui, como eu falei do leminisco, né, a gente consegue ver aqui os fascículos grácil e cuneiforme, falando depois o leminisco medial. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma área que eu deixei de falar até aqui, né? Que foi essa área aqui. Eu falei que o bulbo se abria aqui e acabava. Eu falei aqui da ponte com seus pedúnculos cerebelares, mas eu não falei do que existe aqui nesse meio. Eu falei que existe, que aí seria o assoalho do quarto ventrículo, certo? Ainda não vou falar desse sistema ventricular, vou deixar para o próximo slide, mas existe essa coisa aqui, todas essas estruturas que estão aqui no assoalho desse ventrículo. Então, percebam que no assoalho do quarto ventrículo, ele existe um sulco mediano. Lembra que existe aqui o sulco mediano, né? Ainda assim, o sulco mediano do bulbo, que continua então por cima o sulco mediano. Lateral ao sulco mediano, nós temos o sulco limitante, ok? É o sulco limitante, esse sulco aqui, certo? Então, entre o sulco limitante e o sulco mediano, aqui no assoalho do quarto ventrículo, eu consigo ver uma coisa interessante, que é essa eminência aqui. Percebe? É uma área mais gordinha, que é a eminência medial. A eminência medial, que está aqui no meio, certo? E esse sulco limitante, ele é importante por quê? Porque esse sulco limitante, ele vai dividir os núcleos sensitivos dos núcleos motores. Os núcleos motores, eles estão nessa parte medial, ao sulco limitante, e os núcleos sensitivos, eles estão nessa parte lateral ao sulco limitante. Por isso que ele é um sulco importante que eu não poderia deixar de falar. Tudo bem? Essa eminência medial aqui, ela vai acabar como um tubérculo, assim, uma eminência ainda maior, vamos dizer assim. Que seria o tubérculo, seria o colículo facial, ok? Representando onde está o núcleo do nervo facial. Ok? Agora, depois de falar tanto sobre o sistema ventricular, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, aqueduto mesencefálico, aqueduto cerebral, eu finalmente chego aqui e explico para vocês o que seria o sistema ventricular. Fiquem conscientes de que o nosso sistema nervoso central, ele é embebido no que seria um líquido, o líquido céfalo-raquidiano, que é o líquor, também chamado de líquor, né? Aqui representado nessa imagem por tudo que é azul, certo? Tudo que é azul é representado pelo líquor. Menos esse azulzinho escuro, né? Que aqui são veias, mas enfim. Tudo que está de azul claro aí seria o líquor. E uma das funções do líquor, além de outras, é de proteção da caixa craniana, na verdade do tecido craniano, né? Nosso tecido encefálico. Para que não haja tipo choque entre ele e a calota craniana, um choque que poderia danificar esse tecido tão delicado, né? A maioria dos lugares por quais passa esse líquor a gente chama de cisterna, mas existem também lugares mais específicos onde existe esse líquor, que seriam os ventrículos, o nosso sistema ventricular. Esse sistema ventricular ele é responsável tanto pela produção do líquor quanto pela reabsorção do líquor. Então, a gente não tem vamos dizer assim, um conteúdo estático do líquor. O líquor ele é sempre reabsorvido, produzido novamente, ok?
Então, ele é sempre renovado. É isso que eu queria falar. E aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouco do que seria esse sistema ventricular. O sistema ventricular é formado por 4 ventrículos. Os ventrículos laterais, que seriam também podendo ser chamados de primeiro e segundo ventrículo, certo? Cada um do lado. Aqui nós temos a visão só de um, já que nós temos o córtex sagital, então é como se a gente estivesse vendo só um lado. Nós temos ele aqui nessa sombra, né? Porque ele está dentro do encéfalo, certo? O terceiro ventrículo, que está aqui mostrado, que é essa parte aqui que está no diencéfalo, tudo bem? O aqueduto cerebral, que faz parte também do sistema ventricular, aquele que passa pelo meio do mesencéfalo, e aqui embaixo o quarto ventrículo, que eu tanto tinha falado para vocês, que era o quarto ventrículo, né? Quarto ventrículo que está posterior à ponte, ao mesencéfalo, e agora anterior ao cerebelo, ok? Eu vou até marcar aqui para vocês verem onde é que está esse bendito do quarto ventrículo que eu falei tanto. É como se fosse uma marcação triangular, losangular, não sei, triangular, acho, certo? Não sou muito boa de matemática. Então, essa formação assim, mais ou menos triangular, que tem como limites o assoalho, como eu falei para vocês, de ponte, de bulbo, posteriormente o cerebelo. Tudo bem? Que eu falei tanto, mas o aqueduto cerebral aqui, se continuando com o terceiro ventrículo, e aqui para se continuar com os dois ventrículos laterais, nós temos alguns forames, certo? Que fazem essa conexão. E aí, a partir do quarto ventrículo, o líquor, ele vai descer, certo? Ele vai descer para se continuar no espaço subaracnoide. Então, ele tem que descer aqui. Ele desce, por exemplo, pelo forame de Magendie, mas não só por ele. Uso essa imagem para mostrar uma outra forma de ver o sistema ventricular. Os ventrículos laterais não estavam muito bem vistos, né, aqui. Então, vamos ver aqui os ventrículos laterais, que é tudo isso daqui, tá? Todo esse C aqui com a mãozinha, como se fosse uma mão em garra, que se continua com o terceiro ventrículo, que está no diencéfalo aqui, que se continua com o aqueduto cerebral, que está no mesencéfalo, e por fim, o quarto ventrículo, que é assim, triangular, né, mais ou menos, e por último, desce para o espaço subaracnoide da medula espinhal, ok? Essa imagem é só para mostrar, assim, para a gente dar uma revisada e que eu mostre mais ou menos onde está esse diferente de uma imagem assim muito boazinha, onde está todo esse sistema, mais uma vez para ficar fixado, ok? O quarto ventrículo, aqueduto mesencefálico, aqueduto cerebral, passando no meio do mesencéfalo, e aqui o terceiro ventrículo. A gente não vê o quarto porque ele está em um corte diferente, ele está literalmente lateral, né? Aqui está um pouco mais central e os ventrículos laterais estão laterais. Em uma peça anatômica agora, a gente consegue ver tudo isso também, certo? Eu inicio aqui do terceiro ventrículo, essa abertura que a gente consegue ver. Aqui embaixo o quarto ventrículo, certo? Nosso triângulozinho. E aqui a gente não consegue ver o aqueduto, né? Vocês estão vendo? Mas por quê? Porque o aqueduto é um canal assim, pequeno, né? E aqui, a gente quando vai cortar a peça, a gente corta a peça em lugares assim, diversos. Nesse lugar aqui, a gente não conseguiu achar por onde estava passando o aqueduto, né? Então, eu cortei ou um pouco mais pra frente ou um pouco mais atrás do aqueduto, por isso que eu não peguei. Mas não quer dizer que ele não exista, e ele tá aqui, nessa localidade, mais ou menos assim. A gente já pode ter uma ideia porque é de conexão, né? Então, ele conecta aqui. Ixi, meu Deus. Ele conecta essa parte do quarto ventrículo com o terceiro. Então, ele estaria passando mais ou menos aí, certo? Abstraio. Agora que a gente acabou
a macroscopia, eu já falei tudo que a gente consegue ver, assim, todas as partes mais importantes que a gente consegue ver nas visões que a gente tem de bulbo, ponte e mesencéfalo, tudo bem? Só que não existe só aquilo que eu mostrei pra vocês, né? Existem as coisas que a gente não consegue ver a olho nu e que é importantíssimo que a gente saiba que existe, porque faz relação, assim, com toda a funcionalidade do sistema nervoso central. Eu tô dividindo aqui nas coisas que a gente encontra na substância cinzenta e depois na substância branca de cada parte do tronco encefálico. Relembrando, na verdade, o que é substância cinzenta. Substância cinzenta são corpos de neurônios, ou seja, onde existe sinapse ali. E o que é substância branca? São axônios de neurônios, por onde simplesmente a informação passa e não faz sinapse. Tudo bem? Vamos começar aqui falando do que existe na substância cinzenta do bulbo, perdão. Primeiramente, do bulbo. O núcleo ambíguo. Antes de eu iniciar a explicação, já ia esquecer de falar, vamos relembrar quais os nervos cranianos que saem do bulbo. Então, como o bulbo está mais caudal, eles saem os nervos cranianos com maiores números, né? Então, eu saio 12º, 11º, o 10º e o 9º. Esses 4 nervos, eles saem do bulbo, que são os nervos, respectivamente, né? De 12 até 9. Nós temos o hipoglosso, o acessório, o vago e o glossofaríngeo, ok? Então, os núcleos que eu vou encontrar aqui, as massas de substância cinzenta, também fazem relação com esses nervos que saem dali, ok? Então, o núcleo ambíguo, um dos primeiros, mas que mostra que não existe somente o núcleo que faz relação somente com um nervo. Aqui eu mostro logo 3, né? Eu mostro o o glossofaríngeo, o vago e o acessório fazendo relação no núcleo ambíguo. Por quê? Porque o núcleo ambíguo ele é responsável pela musculatura da parte da faringe, certo? Então, são as fibras eferentes que saem dele para ir lá movimentar a faringe e laringe também. O núcleo do hipoglosso, esse, diferente do ambíguo, ele é literalmente só do hipoglosso, do 12º par de nervo craniano, responsável pela movimentação da língua. O núcleo dorsal do vago é o núcleo do vago. O vago vai ter vários núcleos, como vai ser mostrado aqui, mas é o núcleo do vago responsável pela parte parasimpática, tá? Pelo sistema parasimpático. Os núcleos vestibulares, apesar do nervo vestibulococlear, que eu falei que sai um pouco mais da ponte, né? Mas ele sai ali no bulbo pontinho, no sulco bulbo pontinho. Então, ele também faz relação com o bulbo, certo? Então, os nervos vestibulares, são parte da parte vestibular do nervo vestibulococlear, o 8º nervo de par craniano. O 8º par de nervo craniano. O núcleo do trato solitário é o núcleo responsável com a sensibilidade. A gente fala em sensibilidade geral e sensibilidade especial, certo? E a gente fala em sensibilidade visceral e somática também, mas eu vou dar só uma explanada aqui do que seria. A sensibilidade somática seria a sensibilidade, assim, mais de tato, de temperatura, de pressão, esse tipo de coisa. A sensibilidade visceral é a sensibilidade nas nossas vísceras. As vísceras não têm o mesmo... se a gente, por exemplo, apesar de ser impossível, a gente tocasse nas nossas vísceras, elas não sentem o toque, o tato, mas elas sentem pressão e distendimento, certo? Que são sensibilidade visceral. E a sensibilidade especial, ela está relacionada os sentidos, nossos sentidos do corpo, nossos sentidos de visão, audição e essas coisas. E esse daqui está relacionado à gustação. Então, ele faz essa sinapse com a sensação de gustação. Inclusive, faz relação com os nervos que inervam a língua para o tato especial, né? Para a sensibilidade especial da gustação, que é o facial, o 7º, o vago, o 10º, e o glossofaríngeo, o 9º. O núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, ele inicia lá na ponte, né? Mas mesmo assim ele inicia seu trato espinhal aqui,
porque ele faz relação com outros nervos, como o vago, o glossofaríngeo e o facial. Por quê? Porque aqui, o nervo do trato espinhal, eles trazem a sensibilidade somática. Como eu falei que a somática é tato, pressão, temperatura, tudo isso. Eles trazem de toda a parte da nossa face. Face, cabeça e pescoço, basicamente. Núcleo salivatório inferior. Depois a gente vai falar do núcleo salivatório superior, mas o inferior ele vai para a maior glândula salivar que a gente tem. Então, apesar de ser inferior, tem esse trocadilho que vai para a maior. E qual seria a maior? A parótida, certo? E é inervado, que é inervado pelo nervo hipoglosso. Glossofaríngeo. O núcleo clássico-meiforme, que a gente já falou, com tato epicrítico, sensibilidade vibratória e propriocepção consciente, que não faz relação com nenhum nervo, mas sobe desde a medula e continua passando aqui, na verdade ele faz sinapse, né, como é um núcleo, no mesencéfalo. O núcleo olivar inferior, de aprendizagem motora, e os núcleos olivares acessórios, que no caso forma com o núcleo olivar inferior o complexo olivar, responsável pela aprendizagem motora. Tudo bem? Passando agora para a substância branca que passa pelo bulbo, eu tenho que lembrar para vocês uma coisa. Essa substância branca que vai passar aqui pelo bulbo são substâncias brancas já, tratos leminísticos, que ou estão passando, assim, só passando mesmo pelo bulbo, por exemplo, iniciam lá embaixo na medula e vão até o córtex, o trato córtico-espinhal. Vou falar que existe aqui. Ele está só passando pelo bulbo, mas ainda assim faz parte da substância branca. E tem aqueles que fazem relação no bulbo, como, por exemplo, o leminísco medial, que se originam ou mesmo que acabam no bulbo, ok? Então, eu tenho o fascículo grácil, que acaba no bulbo, né? Inicia lá na medula, acaba no bulbo, assim como o cuneiforme. O trato espinotalâmico lateral, que inicia na medula espinhal, termina no tálamo. Lateral, porque existem outros. Trato córtico espinhal. Trato espinocerebelar posterior. Pedúnculo cerebelar inferior, aquele da ponte. Trato espinotalâmico anterior. Trato espinocerebelar anterior. Trato rubroespinhal. Eu tô aqui só e o leminisco medial, tá? Que a gente já explicou, que é a formação do fascículo grácil cuneiforme, né? Vai subindo. Essas partes aqui eu não vou adentrar em detalhes. Eu tô mostrando para vocês que existem coisas lá dentro, além da nossa macroscopia, que fazem relação com a função mesmo cerebral. Por isso que eu estou citando. Alguns eu entrei em detalhes já, né? Porque são os mais importantes. Outros, nem tanto. Por isso que eu estou só citando. A partir de agora, a gente vai falar da substância cinzenta que existe dentro da ponte, certo? Lembrando, antes de tudo, os nervos cranianos que saem da ponte são quais? Do sucobulbo pontino nós temos vestíbulo coclear, o abducente e o facial. E depois, por último, o trigêmeo saindo ali entre o pedúnculo cerebelar médio e a ponte, certo? Então, são esses nervos que vão fazer relação aqui na substância cinzenta da ponte. Inclusive, começando pelo nervo vestíbulo coclear, né? Com os núcleos cocleares dorsais e ventrais relacionados com a audição, o oitavo par de nervo craniano. Os núcleos vestibulares também do oitavo, mas agora da parte vestibular desse nervo vestíbulo coclear. O núcleo do nervo facial também é um nervo que tem vários núcleos, como eu falei do vago, né? E esse núcleo do nervo facial que eu tô falando aqui, ele está relacionado muito mais com a motricidade, certo? O nervo facial, como eu falei para vocês, ele é predominantemente motor, então essa parte do núcleo do nervo facial está relacionada com a motricidade. E a motricidade de quê? A motricidade dos músculos da expressão facial, certo? Quando a gente ri, quando a gente chora, quando a gente faz careta, são expressões faciais que são controladas pelo nervo facial, certo? Os músculos que são inervados por ele. E esse núcleo faz relação com isso.
Núcleo salivatório superior, diferente do inferior, que vai para a maior glândula, que é a parótida, o núcleo salivatório superior, ele vai para as menores glândulas salivatórias, que são submandibular e sublingual. E aqui, o nervo relacionado é o nervo facial, certo? Antes era o glossofaríngeo, aqui é o facial. O núcleo lacrimal, que também é do facial, relacionado com a produção de lágrima. O núcleo sensitivo principal do trigêmeo, como eu falei para vocês, trigêmeo é predominantemente diferente do facial, ele é predominantemente sensitivo. Ele leva toda a sensibilidade, tanto da face quanto do pescoço. Então, é o nervo trigêmeo. Núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, que faz relação com o mesencéfalo. O núcleo motor do trigêmeo e o núcleo do trato espinhal. O núcleo motor do trigêmeo, ele está relacionado com a motricidade dos músculos da mastigação. Então, o nervo relacionado com a mastigação é o nervo trigêmeo, certo? E esse é o núcleo motor do nervo trigêmeo. O núcleo do trato espinhal já foi falado, que já iniciou lá no mesencéfalo e continua aqui na ponte. Tudo bem? Passando agora para a substância branca da ponte, vocês vão ver, como eu falei para vocês, as fibras aqui, elas podem simplesmente só estarem passando por essas estruturas que eu tô falando. Aqui no foco é a ponte, né? Então, vai se repetir muito o que eu falei do mesencéfalo. Então, aqui é só citando e relembrando aqueles que eu já falei, já entrei em detalhes e que são muito importantes. Como, por exemplo, o leminisco lateral. O que seria o leminisco lateral? Seria aquele que sai do colículo inferior vai para o braço do colículo inferior, vai lá para o corpo geniculado medial e vai formar o leminisco lateral. O que seria esse leminisco lateral? Com a via da audição, certo? Leminisco espinhal, mais um novo leminisco, que é importante, mas aqui vem lá da espinha e vai com informação sensitiva lá para o tálamo. O núcleo leminisco trigeminal, mesma coisa, é do nervo trigêmeo, a sensibilidade da face e do pescoço e que vai lá para o tálamo, certo? Pedúnculo cerebelar superior, trato teto-espinhal, agora começam as repetições, né? Trato córtico-espinhal, trato córtico-nuclear, trato córtico-pontino, rubro espinhal, leminisco medial, que já foi explicado, trato vestíbulo espinhal, certo? Por último, trato espinhal do trigêmeo. Novamente, eu estou citando o que passa por ali, ok? A última parte da substância cinzenta que eu vou falar é a substância cinzenta do mesencéfalo. Mas para terminar, a gente tem que lembrar novamente quais nervos cranianos que saem do mesencéfalo. A gente falou até agora na ponte que foi até o quinto, né? O trigêmeo. E agora os dois últimos, que são o troclear, o quarto, e o oculomotor, o terceiro, que portanto saem do mesencéfalo, que agora é a última parte que a gente está falando, né? Lembrando que o primeiro e o segundo não saem do tronco encefálico, por isso que não foram falados aqui. Vão ser falados na próxima aula, na aula de nervos cranianos, que vocês não podem deixar de assistir, ok? Então, aqui eu vou ter como substância cinzenta o núcleo do óculo motor, sendo que esse óculo motor ele é responsável pela motricidade extrínseca de quase todos os músculos da motricidade extrínseca do olho. E o núcleo de Wedgwood vestival, que vocês vão ouvir muito também do óculo motor, mas da parte parasimpática do óculo motor, certo? É a parte de contração e dilatação da pupila. O núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, que começou lá na ponte, está terminando aqui, né? No mesencéfalo. O núcleo rubro é uma substância cinzenta própria do mesencéfalo, não faz relação com nenhum nervo craniano. Assim como a substância negra, que já foi explicada na questão do Parkinson, né? A área pré-tetal é uma área de controle reflexo da pupila, que também é substância cinzenta própria do mesencéfalo. Núcleo do trato mesencefálico, que foi repetido, perdão. O núcleo do colículo inferior,
que está relacionado com a via auditiva, né? Isso, via auditiva. E o núcleo do nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano. Esse também está relacionado com a motricidade do olho. E esse daí só com a motricidade do olho, né? Só que é só um músculo. Nossa amiga Alicia vai lembrar na próxima aula de nervos cranianos. Por favor, não percam. Deixando o mexão de lado, vamos terminar falando da substância branca que passa pelo mesencéfalo, certo? Então aqui, basicamente, é de repetição. É tudo que a gente já ouviu falar nas outras partes do tronco. Então nós temos os leminíscos, lateral, espinhal, trigeminal, pedúnculos, os tratos, todos eles que a gente já falou. Leminísco medial também. Então, novamente, só estou citando o que aqui passa. Os tratos córtico-espinhal, a gente vai, quando for estudar isso daí, é uma parte muito mais micro, é uma parte detalhada que não cabe ao nosso curso, mini curso introdutório de neuroanatomia. Aqui é para vocês deixarem vocês conscientes de que existe isso daí e que são muito importantes também. E mesmo assim ressaltar vários deles que são importantes, né? Assim como os leminíscos. Essas, então, foram as referências que eu usei na aula. Esse primeiro site eu tirei muitas figuras, que é muito bom para estudar anatomia. E sempre recomendando a leitura do Ângelo Machado, né? O livro, assim, de cabeceira para quem estuda neuroanatomia. E acabo nossa aula colocando aqui o meu contato, né? Se precisarem de alguma dúvida, precisarem tirar dúvida em relação à anatomia ou na anatomia no geral, podem me contatar lá, enviem e-mail, fala pelo Instagram, eu vou tentar responder todo mundo, tirar as dúvidas que eu puder. E lembrando da próxima aula, né? Essa aula, assim, eu falei várias coisas sobre nervos cranianos, mas era uma aula somente de tronco encefálico. Então, a aula de nervos cranianos vai ser ainda mais importante para entender essa questão dos nervos cranianos e complementar essa minha aula. É isso, gente. Obrigada por assistirem e parabéns por se inscreverem no curso e tá, assim, tentando, né, estudar um pouco mais nessa loucura que é a quarentena.